Deus, agradeço ao pastor Antônio pela liberdade e honra de estar aqui mais uma vez ministrando ao coração dos irmãos. Agradeço ao meu amigo evangelista Jota pelo convite de estar aqui mais uma vez. Essa igreja já está no meu coração, tenho um carinho especial por esta casa, oro pelos irmãos aqui deste lugar. Que Deus abençoe a vida dos irmãos ricamente, prospere cada vez mais o ministério de cada um aqui nesta casa. Fiquei de estar aqui no mês passado, mas no dia que eu fiquei de vir ao culto, meu filho passou mal, e aí eu comuniquei ao varão, não pude estar aqui, o coração estava queimando de estar com os irmãos, mas trago hoje o abraço da minha família, da minha esposa, dos meus 2 filhos, irmã Roseni, João Pedro, Antônio. Trago o abraço do meu pastor, pastor Helena, ao pastor dessa igreja e a todos os obreiros desta casa. E sem mais demoras, eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Não precisa se colocar de pé, assentado mesmo como você está. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 30. Uma palavra de Deus para o teu coração esta noite. Na verdade, nós chegamos com a responsabilidade de ministrar uma palavra, mas eu já fui tremendamente ministrado pelo Senhor aqui neste lugar. Deus já falou poderosamente ao meu coração, através da oração, da palavra pastoral, através de tudo que já foi ministrado aqui, através do ministério de louvor. Que Deus continue abençoando. Marcos capítulo 6, versículo 30 diz assim: E os apóstolos, em algumas traduções, os discípulos, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: Vinde após, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele respondendo disse-lhes: Dai-lhe-vos de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele diz: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se divididos em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que ali comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra, Senhor? O texto bíblico vai nos contar a história da primeira vez que Jesus multiplica pão e peixe. Só para que a gente possa se situar no contexto da história bíblica, os discípulos de Jesus, eles estavam já há alguns dias ensinando as aldeias, levando a mensagem nas aldeias, pregando sobre Jesus nas aldeias. E a palavra vai dizer que ao cabo de muitos dias, depois de passado muitos dias, eles retornam até Jesus e começam a contar a Jesus tudo aquilo que eles haviam ensinado ao povo e tudo aquilo que eles tinham feito através da ordenança de Jesus. E a palavra do Senhor vai deixar clara
que Jesus Cristo, vendo o esgotamento físico dos seus discípulos, muitos dias, talvez semanas, não sei, meses, que aqueles homens estavam pregando sem parar, ensinando as multidões, Jesus falou assim: olha, vamos nos retirar, vamos para um lugar deserto, eu tenho ali um lugar reservado, onde vocês vão descansar um pouco a mente de vocês, onde vocês vão descansar o físico de vocês, e ali nós comeremos alguma coisa, nós nos alimentaremos, e depois a gente continua a nossa estrada, o nosso ministério, depois a gente dá prosseguimento aí à nossa história. E a palavra de Deus diz que os discípulos entraram, eles e Jesus, num barco, e eles foram para este lugar reservado que Jesus havia dito a eles que eles deveriam ir. Só que nesse meio tempo em que Jesus se retira com os seus discípulos, a Bíblia diz que a multidão viu a Jesus e aos discípulos, e eles os reconheceram. E ao reconhecer Jesus e os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a ir a pé. Olha que coisa, Jesus estava de barco com os seus discípulos, e a multidão começou a ir a pé, correndo, acompanhando o barco de Jesus, o barco dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que aonde aquela multidão estava passando, as outras multidões das cidades se uniam a ela, e aquela multidão foi crescendo, 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 e a palavra vai dizer que eles a pé chegaram primeiro no lugar do que Jesus de barco. Quando Jesus chega no lugar deserto para descansar, tinha uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, esperando. Jesus falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vim para descansar, olha a multidão que já está aqui. Quem vazou a informação? Foi você, Pedro? Foi você, Tiago? Foi você, João? Não, senhor, ninguém falou nada para ninguém não. A multidão percebeu a movimentação de Jesus e ela foi para onde Jesus iria. Como eles descobriram para onde Jesus iria, eu não sei, mas eu só sei que eles chegaram lá. Que coisa boa é quando nós desejamos estar onde Jesus está e não medimos esforços para chegar aonde Jesus está. E eu quero dizer uma coisa: o esforço não tem que ser de Jesus, o esforço tem que ser nosso. Tem muita gente dizendo: se o anjo vier me buscar de barco, eu vou. Se o anjo vier me buscar de avião, eu vou. E o Senhor está te dizendo: vai a pé, caminha, porque é na tua caminhada que você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Quem crê nessa palavra? E aí Jesus chega. Quando Jesus chega, ele olha aquela multidão, e a palavra que ele dó daquela multidão. Jesus tem compaixão daquela multidão, porque aquela multidão estava como ovelhas que não tem pastor. E aí talvez você possa dizer: Jesus ficou com dó porque a multidão estava com fome. Não, Jesus não ficou com dó porque a multidão estava com fome. Jesus ficou com compaixão daquela multidão, porque ele percebeu o sacrifício daquela multidão para ir ao encontro dele, para ouvir uma palavra. Jesus falou: olha a dor do coração desse povo, olha como é que esse povo sofre. Eles andaram quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé, em busca de uma palavra. E se eles não têm pastor, hoje eu serei o pastor da vida deles. E eu quero te dizer uma coisa: aqui você não tem problema de ter pastor, porque o teu pastor é uma bênção. Mas eu quero dizer que o pastor do teu pastor é o Senhor, e Ele é o teu pastor também. E Ele está aqui dizendo que nada vai te faltar, que Ele vai te levar a pastos verdejantes e vai te guiar a águas tranquilas. E ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, tu não vai temer mal algum, porque Ele está contigo, e a sua vara e o teu cajado te consolam. Eu não sei o que você enfrentou para chegar até aqui. Eu não vou medir a sua história pela minha, porque tem muita gente que gosta de fazer isso, medir a minha história pela do outro, a do outro pela minha. Não, mas eu sei que para você estar aqui essa noite, algum sacrifício você teve que fazer. Talvez o teu coração, pela luta que você está passando, quer dizer para você não estar aqui. Talvez a circunstância da vida está empurrando você a não estar aqui, mas Jesus sabe o quanto a pé você andou para se encontrar com Ele nesse deserto. Fala para quem está do lado: Jesus sabe o quanto você andou a pé para se encontrar com Ele nesse deserto. Oh glória, eu tenho uma palavra, levanta a tua mão para receber.
Ele não vai te deixar sozinho nesse deserto. Ele não vai te abandonar nesse deserto. Quem crê nessa palavra, levante a sua mão e creia que Ele não vai te deixar no deserto. Aleluia! E a palavra vai dizer, irmãos, que Jesus começa a ensinar aquela multidão. Nos versículos que nós lemos aqui, diz que Jesus os ensinava de muitas coisas. Jesus falou: eu tenho pouco tempo com eles, mas o pouco tempo que eu tenho com eles, eu vou passar tudo que eu tenho. Eu vou dar o meu melhor para essa multidão. E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar, Jesus começa a falar. E a multidão está aos pés de Jesus, irmãos, e ela está sedenta de ouvir. Já percebeu que quando o culto está gostoso, a gente não percebe a hora? Né, irmãos? Quando o culto está bom, a gente não percebe a hora. Às vezes você vai pregar numa igreja e você começa a pregar e começa a pregar. Daqui a pouco você percebe que o pastor está te olhando. Quando você, Jesus, eu passei da hora. Jesus, eu já passei 15 minutos. Não foi por mal, é porque está tão gostoso a presença de Deus no meio da igreja, que você não se preocupa com novela, você não preocupa com relógio, não preocupa ir para a tua casa. Você está sentindo o prazer de estar na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Jesus foi ensinando e a multidão passou o dia inteiro do lado de Jesus. A noite caiu e a multidão não percebeu. A noite caiu e Jesus não... Que coisa profunda esse texto. Que coisa tremenda essa palavra, irmão. As distrações desse tempo têm nos afastado da presença do Senhor. Não permita que aquilo que é externo roube a manifestação que é exclusiva de Deus para você nesse lugar. Porque eu quero te dizer uma coisa: o alimento que o Senhor trouxe para você hoje não é requentado, nem pego da geladeira da semana passada, não. Ele trouxe alimento novo para a tua vida, comida fresca, alimento sólido para te honrar. Não desperdice essa oportunidade de extrair aquilo que Deus tem para a tua vida. O melhor de Deus para a tua vida, o melhor de Deus para a tua história, o melhor de Deus para você não está no próximo culto, não. O melhor de Deus para a tua vida está aqui agora. Está sendo derramado nesse momento sobre a tua vida. Quem crê, levanta a tua mão e diga: eu tomo posse. Toma posse agora do melhor de Deus para a tua vida. Aleluia. O tempo... Jesus não percebe, a multidão não percebe, mas há alguém que percebe, pastor. Há alguém. A tarde foi caindo, foi escurecendo, e aí a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a gente veio para descansar, até agora a gente não comeu, o dia já está findando, o sol já está se pondo, e olha o tamanho da multidão que está aos seus pés. Senhor, despede essa multidão. Senhor, manda essa multidão embora. Jesus, manda eles entrarem nas aldeias, nas cidades circunvizinhas, para comprar pão para eles comerem, para comprar alimento, Jesus, por quê? Não tem condição. Jesus, manda esse povo embora. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: não, dá de comer vocês para ele. Pega lá comida e dá para eles. Jesus, a gente vai ter que comprar 200 dinheiro de pão. Era muito dinheiro, irmão. Não tinha como comprar pão, os discípulos não tinham caixa. Talvez Judas deve ter ficado de cabelo em pé, porque ele era o tesoureiro. Não tem dinheiro em caixa, Jesus, para comprar pão para essa multidão. Aí Jesus diz assim: então vê o que tem aí. O que tem aí? Vai lá. E os discípulos saíram e rodaram no meio da multidão. Daqui a pouco eles chegam dizendo: Jesus, a única coisa que a gente conseguiu achar aqui foram 5 pães e 2 peixes. Aí no outro livro vai dizer assim: mas o que é isso para tantos? Percebeu que pessoas que estavam muito próximas de Jesus estavam mandando Jesus dispensar aquela multidão? Não espere que pessoas muito distantes de você
tragam a você palavra que vai fazer com que você queira desanimar, não. Às vezes a palavra do desânimo vem da maior proximidade que você tem. Infelizmente, às vezes quando você precisa, alguém que você esperava que te dissesse assim, não, tem para você, vai dizer assim, não tem não. E os discípulos falaram, Jesus, manda essa multidão embora. Tem muita gente querendo frustrar os projetos de Deus para a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, o compromisso de Deus foi firmado não com os outros, foi firmado com você. Você que andou a pé para chegar na presença dele, não vai voltar essa faminto não, ele vai te sustentar nessa prova, ele vai te sustentar nessa luta, ele vai te sustentar nessa crise, ele vai te sustentar nesse tempo, e você vai sair daqui cantando o hino da vitória. Quem crê nessa palavra, levante a sua mão e exalte o nome do Senhor. Jesus não, o que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Eu quero dizer para você algo. Tudo aquilo que aos teus olhos é pouco, é o suficiente para que Jesus faça o que ele quer fazer. Senhor, tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite na botija. Então tá bom, começa a pedir vaso emprestado para os seus vizinhos, porque é esse pouquinho de azeite da tua botija que vai trazer a providência para a tua casa, e vai encher os vasos que você arranjar para a tua casa, e você vai pagar a tua dívida e vai viver do resto com seus filhos. E ela só tinha um pouquinho de azeite. Ei filha, faz um bolo para mim. O profeta Elias pede para a viúva, e ela falou, profeta, eu acabei de vir do campo, peguei esse pouquinho de lenha aqui, eu tenho um restinho de farinha na panela, e eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um pãozinho para o meu filho e para mim, nós vamos comer e depois disso a gente vai morrer. Porque já tem 3 anos e meio que não chove na terra, não tem comida, não tem alimento. Aí o profeta vira para ele e diz, tudo bem, eu sei que tem pouquinho, mas faz o meu primeiro, faz o meu primeiro, depois você vai viver o que você precisa viver, mas traz um para mim primeiro. Aquela mulher sai e vai fazer o bolo do profeta. Só que no meio do caminho, o profeta chama aquela mulher e diz, ei, volta aqui, volta aqui. A farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai parar de jorrar. Enquanto tiver fome na terra, vai ter comida na tua casa. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Glorifica o nome do Senhor. Deus é Deus de providência. Meu Deus, Ele usa aquilo que é pouco. Ele usa aquilo que é pouco. Ele usa aquilo que é pouco. Senhor, só 5 pães, 2 peixes, para uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pela conta dos historiadores bíblicos, devia ter, pastor Antônio, mais ou menos 8.000 pessoas ali. 5 pães e 2 peixes, irmãos, só daria para mim. Comeria brincando aqueles 5 pães e os 2 peixes. Talvez foi o lanche daquele garoto que levou aquilo ali. Levou aquilo, dizendo, não, eu vou levar esse lanche, não sei quanto tempo vai durar. Era muito pouco. Mas o pouco é a matéria-prima do sobrenatural de Deus. Deixa eu perguntar para você, você trouxe alguma coisa essa noite? Olha para dentro de você. Você trouxe alguma coisa essa noite? Eu quero dizer, irmão, ninguém aqui é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que não tenha conseguido trazer nada para esse lugar. Pastor, eu realmente não trouxe nada. Mentira. Se você está aqui, você já trouxe alguma coisa. O que é que você trouxe? A esperança que a tua vida pode ser mudada. Isso é fé. Porque você não é, mas crê que Ele é. Você não pode, mas crê que Ele pode. Quem trouxe alguma coisa, levanta a sua mão. Levanta a tua mão que eu quero ministrar sobre a tua vida. É nesse pouco que você trouxe que Deus vai manifestar o sobrenatural. Oh, glória! Abre a tua mão assim. Olha para esse pouquinho que você tem aí agora.
Fala: Senhor, eu lanço na tua presença o meu pouco. A semente, pastor Francisco, é pequena. Às vezes ela é até um pouco grande, mas ela é pequena. Você já pegou o caroço da manga? O caroço do abacate? Parece grande, né? Mas é insignificante do tamanho, diante do tamanho que fica aquela árvore depois que ela cresce. Deus está dizendo para você: eu uso aquilo que é pouco. E a tua semente é uma só e pequena, mas quando nasce e cresce, ela não dá um fruto só não, ela dá muito fruto. Ela prospera, ela prospera, ela prospera. Pega agora aí o pouco que você tem. Talvez é uma semente, talvez é a farinha, talvez é o azeite. Diga assim, ó: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. O que o semeador faz? Ó, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Quem pode agora se lançar? Eu me...
pecados. Aí você sabe o que a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos cestos de pão sobraram? 12. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quem trabalha na minha obra não fica com fome. Quem trabalha na minha obra não fica com fome. Eu envio a providência. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Feche os seus olhos essa noite. E nesses últimos minutos que a gente tem aqui ainda de ministração, eu quero pedir para que você creia que o Senhor hoje está multiplicando a alegria na tua vida. O Senhor está providenciando algo para a tua casa, para a tua família. Quem crê nisso, adora o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor sempre há de existir, sempre há de existir.